Nós estamos de volta com o NT Vale e olha só que assunto interessante a gente vai trazer agora. As baixas temperaturas trazem uma preocupação a mais para a saúde do coração. Por causa disso, o risco de doenças cardíacas, como infarto, arritmia, aumentam bastante. Então é bom tomar alguns cuidados para evitar essas e outras complicações. Para trazer essas informações, a gente recebe aqui no estúdio a Giovana Fazanaro. Ela é cardiologista e vai bater um papo com a gente sobre esse assunto. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada, Novo Tempo. Muito obrigada a vocês pelo convite. Doutora, vamos começar então falando sobre a pressão arterial em si, né? Nessa época do ano em que diminui as temperaturas, né? Isso afeta a nossa pressão arterial? Como que a gente faz para a gente manter ela sob controle? Sim, Carol, muitas pessoas vêm no consultório com descompensações de pressão arterial, né, com picos hipertensivos. No pronto-socorro aumenta muito também a incidência de pacientes com hipertensão descompensada, com certeza pela vasoconstricção que a gente tem, né, nas artérias, né, para que o nosso corpo se proteja do frio. Então é um mecanismo fisiológico, a nossa pressão aumentar um pouco no frio mesmo. E nessa época do ano aumenta muito o número de infartos, né? Olha, nós temos alguns estudos científicos que nos mostram que mais ou menos em média 30% a mais de risco de infarto, de incidência de infarto agora no inverno. Como que a gente faz para a gente prevenir isso? Bom, a prevenção, ela também está nos nossos hábitos de vida, principalmente nos nossos hábitos de vida. No inverno, as pessoas têm o hábito de parar de fazer atividade física, né? Ficam mais sedentários e também acabam que comem muito mais pelo bem-estar mesmo, né, de se alimentar mais. Nós temos hábitos para se alimentar mais durante o inverno, a gente gosta de consumir bebidas quentes. Bebidas quentes fazem parte também da nossa prevenção, porque ela aquece o nosso corpo. Mas comidas muito calóricas são prejudiciais para a nossa saúde, né? Você comentou aí sobre atividade física, né? Tem muita gente que para de fazer atividade física nessa época do ano, né? Então a gente não deve parar, muito pelo contrário, a gente deve manter a nossa atividade física. E existe algum exercício, algum tipo de atividade que é recomendado para essa época do ano? Ou algum outro que a gente precisa tomar mais cuidado? Sim, existem dois tipos de perfil de pessoas, né? Aquelas pessoas que já vêm com atividade física em dia e aquelas pessoas que já estão no sedentarismo. Então, o imobilismo, ele é muito prejudicial para a gente, principalmente nessa fase onde a gente fica mais sedentário ainda. Agora, uma pessoa que está no imobilismo, uma pessoa que está sedentária, ela se beneficia com qualquer tipo de atividade física, em qualquer nível de atividade física. Ela se modificar um pouquinho a estratégia aí do dia a dia, já é benefício para a saúde. Agora, as pessoas, no geral, né? Agora, o nível de prevenção é fazer atividade física, porque isso traz condicionamento cardiorrespiratório, melhora a nossa frequência cardíaca, melhora o nosso débito cardíaco, melhora a nossa pressão arterial, né? Eu costumo falar que a pressão arterial é como rédea de cavalo, né? Quanto mais você solta, mais o cavalo anda. Então, quanto mais você faz atividade física, mais benefício você vai ter de relaxamento da artéria, de pressão arterial mais controlada. E você comentou aí também sobre a alimentação, né? Que nessa época do ano a gente costuma realmente, né, querer comer mais, né? Para tentar Sim. aquecer o nosso corpo. Mas a gente não é tudo que a gente pode comer, né? E Sim. A gente tem a tentação, porque essa época do ano é uma época que tem muita comida gostosa, né? Muita comida gostosa. O que a gente faz para a gente conseguir controlar isso e quais alimentos a gente deveria consumir? Bom, consumir e evitar também, né? O excesso de bebida alcoólica agora, ele é um pouco mais evidente, né? Os encontros, né, geralmente ficam mais intoxicados, né, com bebida alcoólica e isso daí favorece o aumento da pressão arterial. Comidas muito cremosas, elas são provenientes de muita gordura saturada e isso daí é também prejudicial para o nosso metabolismo, né? Alimentos que têm uma aceleração um pouco maior, né, do nosso metabolismo, como canela,
né, como ingredientes que vão te ajudar a melhorar o metabolismo digestivo, né, os chás, né, são bebidas quentes e muito puras, assim, ajudam a purificar, a melhorar o nosso metabolismo hepático, a nossa digestão. Então, são alimentos, a gente tem que buscar o quentinho, né, para o frio e, ao mesmo tempo, líquido, né? Muito líquido, muita água. Então, os caldos são muito bem-vindos, caldos de legumes, né? Que tem muita fonte de vitamina. Você consegue entreter, ao mesmo tempo, com comidas benéficas, né? Não é só hambúrguer, pizza e os fast foods da vida, né? Com muita bebida alcoólica que a gente vai passar o inverno. Então, a gente pode, sim, se policiar. Não precisamos escorregar todos os dias, né? E também não podemos não escorregar também, né? Eu acho que faz parte isso da nossa convivência. É muito bom para o bem-estar a gente estar unido com a família, com amigos, entretendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode escorregar uma vez a cada 15 dias, uma vez na semana, não todos os dias. Certo. Tem que ter esse controle Tem que ter um controle. O mais importante é o controle, Carol. E, doutora, como que faz para a gente identificar ou diferenciar uma doença comum dessa época do ano, como, por exemplo, um resfriado, de uma doença do coração? Quais são os sinais que servem de alerta para a gente? Sim. Pacientes que já vêm com histórico, né, de doenças crônicas, são pacientes que a gente tem que valorizar um pouco mais os sintomas. Então, uma dor torácica, por exemplo, numa pessoa que já tem comorbidades, como hipertensão, diabetes, paciente que já fuma, pacientes acima de 45 anos. Por exemplo, o homem, ele é mais incidente no infarto do que a mulher, o homem acima de 45 anos. Mas a gente observa também, a mulher ela é mais tolerante à dor, então ela segura mais a dor. Então, mas nós temos que valorizar, principalmente na medida que ela tenha comorbidades já associadas e também a idade elevada. Dor torácica, dispneia, falta de ar súbita, né? As palpitações, né? Muitas pessoas começam com sensações de taquicardia, às vezes confundem com síndromes do pânico ou sintomas psiquiátricos, mas ao mesmo tempo a gente pode estar tratando de uma possível doença cardíaca, tá? Então, os sintomas básicos, com certeza, dor torácica. A dor torácica ela é fundamental para a gente continuar uma investigação. Você falou aí, né, dos homens com 45 anos ou mais, né? Quais são os outros grupos de risco dessas doenças, né, cardíacas? E como a gente faz para proteger, para prevenir essas doenças? Bom, idoso, né, todo mundo sabe, sempre que a gente vai aumentando a idade, nós temos um envelhecimento tecidual, então os nossos órgãos realmente estão mais envelhecidos, principalmente as pessoas que são mais sedentárias. O sedentarismo ele é muito importante hoje. Nós brigamos muito com os pacientes, incentivamos muito a mudança dos hábitos de vida, porque é o que mais reduz mortalidade, mudança dos hábitos de vida. Se está fumando, vamos parar. Se bebe demais, vamos reduzir ou vamos suspender, né? Alimentação, a obesidade hoje, ela está chegando a quase 44% da população. É um índice absurdo. E ele acomete pacientes com hipertensão ou sem hipertensão, né? Então, a prevenção da obesidade ou a redução do peso, desde que você já seja uma pessoa com IMC alto, né? Com índice de massa corporal já numa obesidade grau 1, 2, 3. E isso daí é um conjunto de fatores onde a gente tem que mudar, né? Tem que mudar a alimentação, a atividade física, tem que apoiar. Já saiu daquele hall, né, de pessoas falando, não, a pessoa é obesa porque ela é preguiçosa. E isso não existe mais. Uma pessoa preguiçosa, ela não tem relação com o obeso. Tá? Isso é uma coisa que eu fico chateada às vezes de ouvir, né? Por quê? Porque as pessoas que às vezes estão na obesidade, você vê eles trabalhando pra caramba, trabalha, acorda cedo, cuida de filho, porém dorme mal, come na compulsão. Então, são outros fatores que a gente acaba tendo que avaliar
e principalmente a parte psicológica, né, da onde facilitou a pessoa a chegar numa obesidade extrema, onde ela começa a ter a apneia do sono. A apneia do sono hoje é o nosso mal do século. Estima-se que na cidade de São Paulo, a cada 3 pessoas, uma tem apneia do sono. Então, se eu não tenho, você não tem, o Renato tem. Certo. Então, assim, nós estamos nessa faixa de perigo, né? E onde as pessoas com apneia do sono têm hipertensão gravíssima, principalmente noturna. Ou seja, é muito importante que a gente avalie nosso estilo de vida, né? Sim. Tanto na questão de alimentação, de exercício físico, para que a gente cuide. E não vale só para essa época do ano, né, doutora? Isso vale para todo o período, né? Exatamente, é multifatorial e nos 365 dias do ano. Doutora, muito obrigada, viu? Tenho certeza que deve ter ajudado muita gente essas informações que a gente conversou aqui, né? Sim. E que deve ter servido de alerta, espero, para muita gente também. Com certeza, eu que agradeço a vocês e fico feliz com esse cuidado, né, de estar transmitindo também para a população notícias em relação à saúde, principalmente a população às vezes mais carente também, que tem acesso à televisão hoje e não tem acesso à saúde, infelizmente. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês.